O mundo está mudando e você certamente já ouviu falar da transição planetária. Mas se você não ouviu, fique tranquilo porque você vai ouvir agora. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Bora lá! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Brasil e nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês de forma bem livre, de forma bem leve, sem roteiros, sobre a transição planetária. Isso é algo que se você já transita aí pelos meios espirituais, religiosos, você já provavelmente já ouviu falar sobre a transição planetária ou a grande era de ouro que está para chegar no nosso planeta. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nessa minha perspectiva como terapeuta energético. E eu quero também falar que de verdade tem muitas coisas que eu não consigo falar que são reais, que são comprovadas, porque não são, né? Então assim, eu vou falar tudo o que eu acho que é a transição planetária, colocando assim bem claro que nem tudo pode ser real. Portanto, ouça com atenção o que eu for falar, mas filtre tudo o que eu for dizer, para que você possa absorver aquilo que ressoa, aquilo que faz sentido e não tome nada que eu falar como uma verdade, porque é apenas uma entre as infinitas verdades e não a verdade. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom, as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre transição planetária era uma coisa assim muito mística, era uma coisa assim muito espiritual e pouco fora da realidade, né? De certa forma era algo assim que parecia mais do imaginário de alguém do que de fato algo que iria vir a acontecer. Mas conforme eu fui aprendendo sobre a espiritualidade, sobre os vários níveis de existência, sobre as várias dimensões, eu comecei a entender que realmente faz sentido. E olhando para trás, na nossa história como seres humanos, né, como humanidade, e tudo aquilo que a gente vem passando e co-criando junto com o nosso planeta, faz muito sentido que a gente esteja agora num momento de uma grande mudança. E essa mudança, ela vai acontecer de qual forma, né? Na minha concepção, essa mudança vai começar a acontecer primeiro dentro de nós. E qual é essa mudança que vai acontecer dentro de nós? Primeiro, a gente vai começar a despertar para o nosso real sentido, para o nosso propósito. Entendendo que tudo no universo segue uma linha, segue uma direção, segue um propósito, e assim é a nossa vida. Quando a gente aceita essa ideia como uma coisa real, ou seja, quando a gente tem essa crença de que nós temos um propósito, nós buscamos esse propósito. Nós buscamos fazer da nossa vida algo relevante, não só para nós, mas também para o todo. Eu acho que o lance do propósito é algo que vai conectar nós e o universo. Como que a gente vai trocar com o universo? No caso, eu encontrei o meu propósito sendo a cura, a conscientização, né? Então isso é algo que eu posso fazer, que eu busco fazer, e claro, vou aprender formas de fazer e desenvolver as várias ferramentas para fazer isso, para ajudar não só a mim mesmo, mas também aqueles que estão aceitando este tipo de ajuda. Agora, imagine se todo o planeta, todas as pessoas vivas começassem a buscar as suas inspirações, começar a escutar o coração e perceber as sincronicidades, realmente viver a partir dessa verdade da sua própria alma. Não mais conectados com aquela realidade onde você precisa sobreviver e ter que lutar, matar um leão por dia para conseguir só botar comida na mesa, pagar o lugar que você mora e passar o mês para no mês seguinte você fazer a mesma coisa. Muita gente vive nessa realidade e é aquilo que nós chamamos de realidade da terceira dimensão. Essa realidade da terceira dimensão, ela é a realidade, digamos assim, mais de sobrevivência mesmo. A gente está aqui para entender que nós fazemos parte deste universo, nós interagimos com este universo e nós podemos, é claro, construir várias jornadas a partir disso, porém, que para a gente poder construir essas jornadas, nós temos que estar bem, nós temos que estar vivos, alimentados, nós temos que estar fortes para conseguir lidar com as situações, não só fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente. Então, a nossa vida inteira, ela vai sendo criada com vários desafios para nos fortalecer, para nos colocar nesse lugar onde a gente não só consegue sobreviver, mas a gente consegue ir além, a gente consegue viver, a gente consegue se sentir bem. Porém, essa transição planetária vai trazer um novo sentido para todo mundo, que é o sentido desse propósito. E aí que a gente fala da quinta dimensão. Eu gostaria depois de passar um vídeo para vocês explicando um pouco mais sobre um sistema onde a gente concebe as dimensões desta forma,
porque assim eu vou conseguir mostrar para vocês, inclusive com imagens geométricas, o que são essas dimensões. Mas isso vai ficar para uma outra hora. Por agora, o que a gente precisa entender? Que o nosso propósito é seguir o plano da nossa alma. É a gente desempenhar o papel que a gente está aqui para desempenhar. Mas como assim? Quem que designa este papel? Se você for parar para pensar, quando a pessoa ela se conhece, quando ela consegue entender quais são as suas qualidades, os seus dons, talentos e defeitos, essa pessoa ela começa a, primeiro, curar os seus defeitos, né? Aquilo que ela pode ajustar, ela ajusta, ela começa a explorar mais as suas qualidades, ela começa a expressar cada vez mais os seus dons e talentos e colocar isso a serviço do mundo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é do artista. O artista, se ele não cria, se ele não está criando, por exemplo, o escritor, quando ele não escreve, ele se sente mal. Por quê? Porque faz parte do sentido da vida dele criar aquilo. Ele está num movimento onde ele vai usar os dons e talentos dele para criar algo por qualquer motivo que seja, mas ele cria. E quando ele não está desempenhando o papel dele, que, por exemplo, do escritor é escrever, ele se sente mal, ele se sente um pouco desconectado de sua alma. E assim é para todas as áreas da vida. Se você for, por exemplo, alguém que anima as pessoas, que motiva as pessoas, e você não tem ninguém para motivar, fica difícil você desempenhar esse papel, né? Mas aí é que entra a parte da transformação começar dentro de nós. Porque nós sempre temos alguém a ajudar, nós sempre temos alguém para oferecer aquilo que nossos dons e talentos nos permite fazer, que é nós mesmos. Entender isso vai nos permitir compreender primeiro que nós podemos ter o apoio e suporte a partir de nós mesmos, porque a gente cresce. Uma criança, né? Uma criança ela não consegue lidar com as coisas sozinha, não consegue entender a vida, não consegue sobreviver por conta própria. Ela precisa de adultos, ela precisa de pessoas que vão dar o suporte, vão dar o apoio e, melhor ainda, vão dar o amor para ela se nutrir e entender que faz parte da vida ela passar pelos desafios e quando machuca, rala o joelho, dá um beijinho com carinho, né, para sarar o dodói. E por que isso acontece? Porque nós estamos aprendendo também nessa terceira dimensão. Mas, quando nós começamos a compreender, nós crescemos, não somos mais crianças e nós entendemos aquilo que nós podemos oferecer para o mundo, nós podemos também oferecer isso para nós mesmos. E no caso, por exemplo, do terapeuta, no meu caso, o que eu posso fazer se não tenho ninguém para atender? Eu vou trabalhar em mim mesmo. Inclusive questões talvez de que eu possa estar criando uma nova realidade para mim, novos vínculos, novas conexões, onde o universo poderá me trazer mais pessoas para atender. Só que se eu não olho para mim, se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar de qualquer pessoa? Não rola, certo? Não dá certo. Então, essa transição planetária, ela vai começar primeiro na mudança da nossa própria consciência. Quando a gente entender que a nossa primeira responsabilidade é com nós mesmos, nós vamos começar a levar mais a sério os nossos sentimentos, as nossas ideias, nossas aspirações, inspirações, aquilo que faz a gente vibrar e querer dançar, os nossos dons, nossos talentos, a gente vai se perceber mais, uma vez que a gente está no nosso próprio foco. Então, eu acho que a visão que a gente tem que ter primeiro é esse trabalho interno, esse trabalho de nós para com nós mesmos. E a transição planetária, claro, não vai parar aí. Eu acho que esse é o primeiro estágio, é a gente começar a se conscientizar e, é claro, nesse primeiro momento é o momento mais caótico, porque quando você olha para o seu interior, que está cheio de ressentimentos, mágoas, dores, traumas, sofrimentos que não foram digeridos, tudo isso pesa e não é bonito de olhar, certo? É desgostoso, às vezes dói só de lembrar, só de se conectar com essas coisas. Mas é olhando para aquilo que nós temos a possibilidade de limpar aquilo. Então, esse primeiro momento é um momento onde está tudo vindo à tona. A verdade está se revelando em diversas áreas da vida, né? Em todas as áreas, para ser bem honesto. Se você for para pensar, tá tudo aparecendo os podres, tá tudo aparecendo as coisas ruins, aquilo que tem sido feito de forma egoísta ou de forma até mesmo, vamos falar, criminosa. E por que está vindo à tona essas coisas? Porque não está ressoando com a nova frequência que nós vamos sintonizar enquanto planeta. Quando a gente sintonizar nessa quinta dimensão, será quando todos nós conseguimos nos conectarmos com a voz do nosso coração, entender a conexão que nós temos com a nossa alma e com o universo e botar isso à disposição. E claro, imagina
Imagina só como vai ser isso, todo mundo podendo oferecer coisas num lugar de abundância, daquilo que eu tenho para oferecer de verdade, não aquilo que eu tenho que fazer só para pagar as minhas contas, algo que alguém precisa que eu faça e me paga uma mixaria por mês. Não é isso, é você ouvir a sua voz, é você seguir ela. E você manifestar isso traz uma satisfação, um senso de autorrealização que não tem dinheiro que se equipare a isso. Quando você vive o seu propósito, você eleva sua qualidade de vida, o seu sentido do viver. Porque você entende que a sua vida não se limita ao seu nascimento, à sua morte. Tudo que você for criar nessa vida vai poder se perdurar e ressoar por décadas, séculos, quem sabe até milênios à frente. Só você pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus, é mais óbvio, né? O cara nasceu há 2000 anos atrás, falou sobre amor, né, se sacrificou, né, fez todo o lance lá que ele fez de mostrar para as pessoas o que realmente é estar um com o Pai, com o Criador. E, cara, os ensinamentos dele foram tão fortes. A vida dele, ele viveu até 33 anos, 34? 33, né? Cara, olha o que ele reverberou aqui, tá reverberando até agora. 2000 anos depois a gente ainda fala sobre Jesus. Tem igrejas, templos que cultuam Jesus. Você entende o que a gente é capaz de fazer? Claro que a gente não vai se comparar com Jesus. Jesus, ele cumpriu o papel dele. Mas qual que é o seu propósito? Você sabe qual que é? Porque se você não souber, você muito provavelmente vai ficar passando a vida inteira fazendo coisas que você não quer, só para você ter que sobreviver, só para você suprir aquelas necessidades instintivas, animais, de buscar o prazer e fugir da dor. E vai ser só isso. O que você vai estar deixando de legado para as gerações futuras? Não sei, né? Talvez aquilo que você acumular de bens materiais você vai deixar para sua família, mas de verdade a gente tem que transcender isso, a gente tem que transcender esse estado de sobrevivência e, é claro, sanar esse problema, porque é um problema no mundo hoje, a fome, a miséria, a gente sabe disso, não dá pra gente negar, falar assim, vai ser tudo luz, não. A gente está olhando para isso, a gente está percebendo, se conscientizando sobre essa sujeira, sobre toda essa desordem no mundo, pra gente poder arrumar isso, pra gente poder organizar isso, para todo mundo conseguir entrar no papel que tem que entrar e realizar aquilo que tem que realizar. Se você for parar para pensar, existem muitas pessoas que já ajudam, mesmo com trabalhos voluntários, as pessoas que estão em situação vulnerável. E isso são as próprias pessoas seguindo o seu propósito, porque o propósito está alinhado de todo mundo. Você entende isso? O meu propósito e o seu propósito, e o propósito do fulano e o propósito do cicrano não são propósitos individuais. Porque o propósito, como eu falei, ele está relacionado a como você se conecta com o todo, como você interage com o todo. Então, se eu estou interagindo com o todo, o fulano está interagindo com o todo e o cicrano está interagindo com o todo e você também, então nós estamos interagindo com a mesma coisa. Nós estamos co-criando todos essa nova realidade, entendendo que nós temos coisas para oferecer e nós temos muita coisa para criar, para facilitar a vida, para a gente transcender esse estado de sobrevivência e verdadeiramente viver no estado de realização, no estado de real felicidade, que é quando a gente está satisfazendo não o nosso ego, mas a nossa alma. Enfim, galera, tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre transição planetária. Eu quis trazer só uma introduçãozinha aqui. Se vocês gostam desse tema, botem nos comentários. Eu posso falar mais sobre a transição planetária, outros aspectos, outros pontos. Acho que tem muita coisa para falar sobre isso mesmo, mas eu queria só dar uma pincelada aqui para ver se vocês vão gostar deste conteúdo. E se você gostou desse vídeo, né, por favor, avise que você gostou. Deixe claro isso deixando o like. E é claro, se você quiser compartilhar este vídeo, fortalecer o nosso canal, nos apoiar para a gente seguir nessa missão de consciência e cura, se inscreve no canal. Assim você vai poder acompanhar os próximos conteúdos e vai dando um grande suporte para a gente aqui que está trabalhando para trazer esses conteúdos. Eu agradeço de coração, fiquem na paz e ouçam os seus corações. Transcendam o ego e, por favor, vivam o propósito de vocês, porque você não vai estar fazendo um serviço só para você. Você vai estar fazendo um serviço para o mundo.